Aula sobre Quaresma. Quaresma, tema importante e nada mais justo começarmos a preparar o nosso coração para esse tempo litúrgico importantíssimo, ao término do qual nós temos o ápice da liturgia, da vida litúrgica, o ápice do caminho cristão, né? A Quaresma vai exatamente desembocar no Tríduo Pascal, então, na Páscoa do Senhor. Mas para melhor localizar a Quaresma, né, não geograficamente, mas espiritualmente, eu desejo colocar uma premissa. E a premissa é sobre o tema do tempo, algo breve. O tempo. O homem vive no tempo. Os atos, os dias, os anos, a sucessão dos acontecimentos da vida do ser humano, tudo isso acontece no tempo. O tempo é importante, né? O tempo não tem como estar fora da nossa vida, ao passo que nós não estamos fora do tempo. Então, para que a gente entenda melhor o tempo ou os tempos litúrgicos, precisamos também entender a sequência lógica, o desenvolvimento da concepção das pessoas em relação ao tempo. Existem 4 tipos de tempos. O tempo cósmico, onde nós encontramos os dias, as noites, o sol, a lua, as leis físicas, tudo aquilo que se alterna na natureza, as estações. Esse é o tempo cósmico. O tempo no qual nós estamos partilhando, vivendo, trocando ideias, nos locomovemos dentro desse tempo que é cósmico, né? Envolve todo o universo. Daí nós temos um outro tipo de tempo, que é o tempo sagrado. Da concepção humana, natural, lógica, o ser humano que vai em busca de respostas, o ser humano que existe e que quer entender mais profundamente a sua existência, nós vamos ao tempo que é sagrado. Aqui entra a questão toda da mitologia, da hierofania do grego, da manifestação do sagrado como um todo, de qualquer tipo de, como se tinha a concepção antigamente, de qualquer tipo de divindade, das manifestações de algo muito superior, de um ser transcendente que acontece na natureza, no decorrer dos dias. Então, esse tempo sagrado, que já é um passo sucessivo em relação ao tempo cósmico, é de grande importância. O homem começa a se questionar, a perguntar. O homem começa a presenciar e a verificar nos seus dias algo que chama a sua atenção e se questiona, mais uma vez, em relação à sua existência. Para o homem moderno, existe uma diferença. O homem moderno pensa em passado, futuro, presente. O tempo é linear. Para o homem antigo, o tempo ele é cíclico. Ele volta. E ele volta sempre ao mesmo ponto, né? Dessa mentalidade mitológica, mítica, nós vamos a um outro tipo de tempo, que é o terceiro tempo. É o histórico salvífico. É o tempo em que o verbo eterno do Pai toca o tempo. Existe uma mudança radical em relação à concepção antiga, mítica, para o povo de Israel. Deus não se manifesta na cosmogonia. Deus se manifesta na história. A natureza, lógico, traz um reflexo de Deus, com certeza. O universo, nas suas leis físicas e matemáticas, vão falar de Deus, né? Mas Deus se manifesta na história do homem. Deus se revela. Isso muda vertiginosamente, radicalmente, a vida do homem. Já não é mais um tempo cósmico, somente, não deixa de estar dentro do cosmos. Não é mais um tempo mítico, sagrado, somente. É um sagrado que se torna histórico, salvífico. Porque tudo aquilo que o homem pensava na sua mente, as suas aspirações, as suas perguntas, encontram na história da salvação
nesse Cristo, nesse Deus que vem, a sua resposta e a sua plenitude. Então é muito importante. O Cronos grego é superado pelo Kairos. O Cronos que tende a devorar os homens, o Cronos que não tem limite e que tem o domínio sobre a vida do homem, cede espaço agora ao Kairos. Deus entra na história, no hoje do homem. Por que isso é importante? Porque o quarto tempo, que é o tempo litúrgico, vai trazer tudo isso. No tempo litúrgico, nós vivemos os acontecimentos da história salvífica, da redenção que Deus oferece ao homem. Já não é mais questão de mitologia, e não é somente recordações, memórias. É o hoje, é a apresentação, é a reapresentação real, viva, perene do amor de Deus salvífico em relação ao homem. E essa migração do tempo, esse desenvolvimento do tempo, é muito importante para entendermos que a liturgia, o ano litúrgico, que está dentro do tempo, ao mesmo tempo dá um sentido pleno ao tempo. O homem, ele é chamado hoje, desde que o verbo toca esse mundo, lógico, já na revelação, né? Porque Deus escolhe um povo que é o povo de Israel, ao qual ele se revela. Então ele prepara, né, minuciosamente a vinda do Filho. Depois que o Filho se encarna e toca o tempo, o homem não tem mais que ter medo do tempo, dos seus dias, porque o tempo adquire um sentido novo, totalmente renovado. O ano litúrgico, então, vai nos recordar, vai fazer memória das realizações salvíficas de Deus na nossa vida. A função do ano litúrgico é mistagógica e pastoral. O ano litúrgico é sempre iniciação aos mistérios da fé. É sempre explicação, explanação do depósito fidei, do depósito da fé, do conteúdo da fé. Ao mesmo tempo, é iniciação aos sacramentos. O ano litúrgico, na sua sucessão entre A, B e C, dedicado a Mateus, Marcos e Lucas, será sempre uma iniciação contínua da mesma fé que nós professamos. E professamos dentro de um ambiente, de um recinto que se chama igreja, que mantém, que explica, que interpreta autenticamente esse conteúdo da fé. Então, a beleza e a importância do ano litúrgico para nós, para as nossas vidas. Portanto, não se trata somente de falar sobre a Quaresma, que é um tempo importantíssimo, um tempo litúrgico importante, né? Ao término do qual nós iremos viver mais uma vez o Tríduo Pascal, a vitória de Cristo, a luz, mas é entender que a Quaresma faz parte de um tempo litúrgico que recorda a história da salvação e que, portanto, nós não temos mais que ter medo do tempo cósmico, porque ele não nos devora mais. Ao contrário, dentro da proposta litúrgica dos anos, existe o tempo comum, tempo ordinário, tempo por annum, em latim. É o tempo do cotidiano. É o tempo onde nós percebemos que os feitos, a vida, os milagres de Jesus são realizados de modo contínuo, né? Os outros tempos meio que estão ali ancorados, mas ao mesmo tempo ancorando o tempo comum. O tempo comum é o tempo da vida ordinária, é o dia a dia. Não é o tempo forte, onde Deus se revela de modo mais presente. O tempo comum não é o tempo onde Deus levanta os véus. O tempo comum é o tempo do nosso, diríamos, das bobagens do nosso dia a dia. É o tempo das miudezas. É o tempo em que nós percebemos que cada gesto, que cada ato tem o seu valor imprescindível, importante, significativo diante de Deus. Nós não vivemos somente de tempos fortes, isso também é importante. A Quaresma traz um sentido novo para a nossa vida.
Mas nós não vivemos somente de tempos fortes. Senão nós faríamos uma esquizofrenia, uma separação, uma dicotomia dentro da liturgia, né? Se eu vivesse somente de tempo forte, então a minha alegria estaria somente no Natal, na Páscoa. Mas é o contrário. A Páscoa, a Quaresma, o Natal, o Advento, dão fundamento ao tempo comum. É o mesmo Jesus, é a mesma proposta que vai se alternando no decorrer dos dias. Então isso é muito, muito importante. O eterno toca o tempo. E nesse tempo eu encontro os tempos litúrgicos. De modo especial, o tempo comum, que nem sempre é levado em consideração pelo seu teor, pela sua magnitude, pela sua importância. Tendo dito isso, feito essa premissa em relação aos tempos litúrgicos, ao ano, aos anos A, B e C, nós falamos um pouco agora sobre a Quaresma, esse tempo de purificação, de penitência, um tempo de dureza. É o tempo em que o próprio Senhor nos coloca à prova. O tempo da Quaresma é um tempo realmente para entendermos de que barro nós somos feitos. O tempo da Quaresma não é um tempo, entre aspas, de alegria, senão uma alegria que está sempre escondida por trás da cruz. Uma alegria que está sempre presente no Calvário. É a luminosidade do Calvário, a Quaresma. A Quaresma, entretanto, é aquele período em que nós podemos nos autoavaliar a partir da obra salvífica de Cristo, recordada na liturgia. A Quaresma começa com as cinzas, na quarta-feira de cinzas, nos recorda aquilo que nós somos, o barro que nós somos, as cinzas que recordam a nossa condição precária, mas ao mesmo tempo as cinzas que nos fazem ver as misérias da nossa vida. Se começa na quarta-feira e se conclui com a Vigília Pascal, Páscoa de Ressurreição. Mas a nossa vida também é assim. Se olharmos para o nosso dia a dia, muitas vezes poderíamos ser tomados pelo desânimo por perceber cinzas no nosso dia a dia, misérias no nosso dia a dia. São as cinzas do nosso cotidiano, que encontram sentido e significado a partir da Páscoa. Ali está o nosso início. E por que é importante começarmos com as cinzas? Para recordar aquilo que nós somos. A precariedade da nossa vida. Se Deus não toca a nossa vida, de fato, nós somos miséria. Miséria ambulante. Miséria que caminha. Essa é a nossa vida, se Deus não toca como seu eterno, o nosso tempo. Das cinzas, nós passamos pela primeira sexta-feira, que já é sexta-feira de Quaresma, onde é possível vivenciarmos a Via Sacra, que vai recordar o caminho de Cristo, a subida até o Calvário. E aí a gente vai para o domingo, o primeiro domingo, onde vivemos as tentações de Jesus. Ponto. Por que começar com as tentações? Porque sendo um caminho especial de combate espiritual, se começa pelas tentações, porque assim nós podemos conhecer realmente o que está dentro do nosso coração. E aí sim temos um ponto de conciliação entre o tempo comum e os tempos fortes. Geralmente, o homem vai em busca de seguranças. O homem gosta de seguranças, né? Quer seja ela econômica, política, moral, quer seja ela social, familiar. O homem gosta muito de segurança. Mas as suas seguranças, as suas máscaras, as suas iniciativas, muitas vezes, escondem as inseguranças, as imperfeições que estão no seu coração. Santo Agostinho afirma que se nós não formos ou não fôssemos tentados, não conheceríamos
até que ponto nós poderíamos chegar, ou podemos chegar. Então Jesus começa a sua quaresma, levando-nos consigo a partir das tentações. Jesus é conduzido pelo Espírito e lá ele é tentado após os seus 40 dias, porque ele quer nos dar um exemplo de como vencer as tentações. Pergunta: por que nós caímos com facilidade? Se pensarmos nos campos que incluem os mandamentos, que incluem as virtudes, a caridade para com o próximo, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com o nosso próprio interior, com o nosso íntimo. Por que é tão fácil cair? Por que é tão difícil adquirirmos virtudes? No fundo, porque a vontade é uma vontade viciada e mimada. A tentação nos derruba porque, diferentemente de Jesus, não nos preparamos para os combates que chegam. É como se vivêssemos de modo muito displicente e quando chega a tentação, não temos a força necessária para vencê-la. Geralmente, a tentação, ela revela com a sua proposta o sim ou não que o meu coração deseja dar diante das situações. Devemos recordar que é sempre possível vencer. Sempre é possível vencer, sempre, quadra. Sempre. Sempre é possível vencer. Mas por que nós não vencemos sempre? Isso é um outro detalhe, né? Isso é uma outra reflexão. Mas é sempre possível vencer. Se não, Jesus estaria nos enganando quando ele diz que com a sua graça, né, sem mim nada podeis fazer. Com a sua graça nós podemos nos santificar e vermos uma vida impecável, perfeita, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Se não fosse verdade, então Jesus estaria mentindo. Portanto, é verdade. Mas como nos preparamos para vencer as tentações? Como lidamos, né, com as pessoas, com aquilo que está ao nosso redor? Qual é a academia espiritual que nós estamos frequentando? Quantos pesos virtuosos nós levantamos todos os dias? Para cada tentação vencida, existe um prêmio. Para cada tentação repelida, Jesus está lá. Mas temos consciência disso? Ou é mais fácil cedermos aos prazeres da carne, às insinuações do orgulho, às dificuldades do dia a dia? Então, as tentações parece até uma heresia, mas as tentações são importantes para revelar aquilo que nós somos. E, ao mesmo tempo, as tentações nos dão a ocasião de vitória sobre o inimigo. Em tudo nós devemos imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele se permitiu ser tentado e venceu o inimigo, também nós somos chamados, a partir das tentações, a vencer o inimigo. O ponto de humildade da nossa vida é esse. Aceitando a fragilidade do nosso nada. Aceitando que devemos combater. E ao mesmo tempo que precisamos da graça do Senhor, e portanto, Quaresma é um tempo muito especial para vivermos e entendermos a graça do Senhor, que é extremamente necessária, sem a qual não é possível vencer, nos faz, de modo humilde, aceitarmos todos os auxílios do Senhor e, ao mesmo tempo, peregrinarmos com Ele em direção à vitória suprema, que é a ressurreição, que é a Páscoa. Portanto, Quaresma, tempo de grande combate, tempo das tentações. Nós não vamos para a Quaresma para receber consolações. E como isso deveria estar bem claro,
As pessoas vivem o advento como se quisessem consolações. A consolação é o Natal. A consolação é o tempo que Jesus veio. A consolação é que o menino nasce. A consolação é que Deus está lá. A consolação é quando você vai à manjedoura. A consolação é quando você se dá a Maria Santíssima. Você não vai no advento esperar consolações, senão a consolação da espera. Que Deus não tarda, é que Deus vem. Essa é a consolação. Da mesma forma, a quaresma, os 40 dias que nós vemos, não é um tempo de consolação. E é por isso que as pessoas se confundem e vivem tristes, desanimadas, vivem meio que deslocadas. Por quê? Porque eu queria viver essa quaresma diferente das outras. Eu queria viver na paz. Mas a paz é fruto da guerra que você vai confrontar, lutar dentro da tua própria alma para não permitir que o demônio vença. Essa é a paz. Quaresma é um tempo de luta. Quaresma é um tempo de combate acirrado contra o inimigo. Se nós entendermos isso, então começaremos a quaresma de modo diferente. Não esperando consolações, mas esperando o Deus das consolações que nos ajude a vencer as nossas tentações. Na quaresma, nós devemos pedir uma única coisa. Senhor, me ajude a amar-te mais e a vencer as tentações. Ponto. O resto eu não quero. O resto, se o Senhor der, é acréscimo. Ok. Buscai o reino de Deus e o resto será dado, será acrescentado. Perfeito. Então, buscando o reino do Senhor, eu quero tudo. O tudo que é Ele, em primeiro lugar. E se Ele quiser conceder mais alguma coisa, perfeito. Mas eu entro na quaresma para me forjar, para entender o amor de Deus. E o amor de Deus custou. O amor de Deus foi provado no sangue, na flagelação, na subida ao Calvário. Então, como é que eu contemplo o amor de Deus que se doa, que derrama sangue, e sem derramamento de sangue não há salvação, e eu quero consolações? Eu quero 40 dias de consolação para poder viver diferente a minha quaresma esse ano. Você já chegou com uma mentalidade desviada, desvirtuada. Não é esse o sentido. Nós vamos para a quaresma para forjar a nossa alma e para adquirir virtudes necessárias para a nossa salvação. Aceitar a precariedade, lutar contra as tentações, sem jamais pestanejar, porque o inimigo nos conhece. Então, quaresma é um tempo de muita graça, quaresma é um tempo de vivência forte dos sacramentos, confissão e Eucaristia. E quaresma também é um tempo de penitência, de forte penitência e mortificação. Recordando a mensagem de Fátima, Nossa Senhora pediu aos pastorinhos penitência e mortificação. Se nós pensarmos como foi a quaresma e a via sacra dos pastorinhos, teríamos de ter vergonha quando queremos somente consolações. Não é que o homem vai viver somente de cruz, não é isso, né? Não é que o homem vai ser ambicioso de viver sofrimentos a ponto de nunca querer uma alegria. Não é isso. Mas deveríamos sentir vergonha, ou pelo menos uma santa inveja, diante da via sacra dos pastorinhos. E crianças que aceitaram o sofrimento para consolar nosso Senhor Jesus Cristo. Então a quaresma não é tempo de consolação, é tempo de consolar Jesus, Nossa Senhora, e com isso ofertarmos algo também pela salvação dos nossos irmãos. É tempo de penitência e de mortificação. E sobre penitência e mortificação, falaremos na próxima aula. Deus abençoe. Vamos rezar uma Ave Maria, depois eu abençoo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Por intercessão do coração imaculado de Maria e de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre.